Olá, tudo bem? Hoje nós vamos para a segunda aula. Nós vamos falar um pouco sobre educação financeira, né? Educação financeira deveria estar no currículo escolar dos brasileiros, mas infelizmente não está, porque nós estamos em um país que pensa socialista, né? É um país que vive o capitalismo e está pensando como socialismo. E está incutindo ideias errôneas na sua mente, na minha mente, na mente dos nossos filhos. Então, essa aula de educação financeira é para todos nós que nunca tivemos a oportunidade de entender como funciona o nosso próprio orçamento, né? Como nós podemos melhorar e otimizar os nossos ganhos para melhorar a nossa qualidade de vida. Então, nós vamos ver nessa aula 2, né, como organizar as finanças em qualquer fase da vida. E quanto mais cedo, melhor. Se eu tenho um produto com todos os preços no mercado, eu preciso olhar para o meu dinheiro e dizer qual o valor que eu vou pagar nisso. Posso comprar uma sandália, por exemplo, de R$ 50 e uma sandália de R$ 5.000, né? Então, com relação a esse valor que eu preciso fazer esse parâmetro de gasto, né? Então, se eu ganho menos, logicamente que eu vou ter que gastar menos, eu vou ter que procurar produtos de menos valor monetário para que o meu dinheiro dê para pagar. Então, é esse controle, essa relação de que eu, como pessoa, preciso controlar o dinheiro e não o contrário, né? Seus hábitos estão alinhados com seus valores, né? Então, quais são os seus valores? Essa é uma pergunta muito importante e pertinente, né? Primeiro, antes de você saber os seus valores, você tem que saber os seus princípios, né? Então, quais são seus princípios morais, seus princípios, aquilo que você realmente acredita e vive no seu dia a dia, né? Se os seus princípios que dão a sua prioridade, né? Então, se você tem princípios morais de compromisso com a família, de compromisso com você, com a sua saúde, com a sua educação, com a sua evolução pessoal, com a sua evolução profissional, você vai dar prioridade para esses valores decorrentes desses princípios, né? Agora, se você acha que, assim, para você é o dia a dia, você gosta de estar na balada, gastar com bebidas, né? Com roupas caras, com marcas, etc., você ainda não tem a capacidade financeira para isso, o que acontece? Você vai dar prioridade para essas coisas. E muitas vezes você vai entrar num endividamento por causa disso. Tanto faz se você tem princípios morais mais consolidados ou se você tem esses princípios mais desajustados, você vai acabar gerando dívida se você não tiver esse controle sobre o que você ganha e sobre o que você gasta, né? Mas o que é mais importante é que a pessoa que não tem um norte, que não tem um princípio que serve como bússola para a sua vida, ela tende a estar mais desorganizada com o orçamento e ela tende, quando ela precisar, ela não ter reserva nenhuma, né, das suas necessidades urgentes, né? Então, é importante refletir sobre isso. Quais são os seus princípios, porque eles vão definir suas prioridades e os seus valores, né? Orçamento pessoal. Organize seu dinheiro com clareza. Você tem que ter clareza no que você ganha, né? Tem aqui no canal um vídeo que eu fiz uma explanação muito simples sobre orçamento pessoal, né? Lá eu coloco alguns itens, né, que a gente deve levar em consideração fazer o orçamento pessoal, para dar essa clareza. Então, saber exatamente o que você ganha, o valor líquido, né? E estipular para esse valor líquido aquilo que é prioridade, dar destinação a esse dinheiro. E quando você recebe um dinheiro e você não tem destinação para ele, você acaba gastando de qualquer forma, com qualquer coisa, né? Porque o desejo, o impulso, a vontade é muito grande de gastar. No mundo em que a gente está vivendo de propaganda, né? De muitas ofertas no mercado, de muita facilidade de compra, a gente acaba comprando, às vezes até sem necessidade, né? E gerando dívidas sem necessidade. Orçamento pessoal. Organize seu dinheiro com clareza. Então, eu tenho aqui no canal um vídeo que fala sobre orçamento pessoal. Eu fiz uma explanação rápida, né, de uma planilha de como você pode organizar cada item das suas despesas, para você ter clareza para onde o seu dinheiro está indo, né? O que você está gastando, com o que, quais são as prioridades e as necessidades básicas, né? Então, é importante você acessar esse vídeo. Então, como você vai fazer isso? Você vai utilizar o cálculo de porcentagem para fazer a destinação do seu dinheiro, né, sobre o valor líquido, aquele valor que você recebe lá no contra-cheque como líquido. Se você é seletista, claro. Aí você vai ver que tem o valor bruto e tem o valor líquido. É o líquido que você vai trabalhar, porque o bruto é aquele que vem antes do desconto, que fica para a Previdência Social, né?
Então, vamos lá. Eu coloquei aqui algumas porcentagens, mas você vai organizar de acordo com o seu honorário, né? De acordo com o seu salário, com o que você tem aí, que você está recebendo, né? Mensalmente. E de acordo com a sua necessidade também, porque às vezes eu coloquei uma porcentagem alta que não cabe no seu orçamento. Então, você vai fazendo aí de acordo com o que você realmente consegue fazer. O importante é você começar a fazer esse trabalho. No começo vai ser mais difícil, depois você vai entrando, né, na engrenagem e conseguindo adaptar o seu orçamento a essa realidade, né? Então, vamos lá. 1 a 5% para contribuição social. Então, eu sempre costumo dar essa destinação em primeiro lugar, porque a gente trabalha com a ordem, né? A ordem do universo. É Deus, eu, minha família, meu trabalho, depois o meu lazer, né? Então, eu gosto de trabalhar sempre nesse princípio de Deus em primeiro lugar. Então, se você é cristão, católico como eu, evangélico, você tem esse compromisso. Nós, católicos, nós temos de 1 a 10% contribuir com o dízimo, né? Mas você pode contribuir com o que você quiser, com o que você puder, com a sua doutrina exige, né? De acordo com as suas possibilidades, claro. Então, você vai destinar o quanto você quiser, né? Puder. 50% a 60% para as necessidades básicas na sua casa. As suas necessidades básicas, né? E eu estou falando aqui de um orçamento bem pessoal, não estou falando nem de orçamento doméstico. Né? Então, para manter as suas despesas básicas, né? Então, você destina de 50% a 60%. De 10% a 20% para os desejos, né? O que você quer comprar e não está tendo condições de comprar, porque todo mês fecha o orçamento e o dinheiro não dá para comprar. Então, você vai destinar isso aí, todos os meses, colocar, pingando numa conta, para você ter, um determinado tempo, esse dinheiro para também satisfazer seu desejo, né? Porque a gente não pode também viver só de trabalho. Se você quer fazer uma viagem, né? Visitar um amigo, parente, ir à praia, sei lá. Você quer comprar algo que está fora do seu orçamento, você coloca ali. 5% para um fundo de saúde. Isso aí é muito importante, porque muitas vezes nós confiamos no SUS, né? Todo mundo fala do SUS, tem uma propaganda maravilhosa do SUS na televisão, né? E você se engana, acha que o SUS realmente funciona. Você lê a lei do SUS, a lei 8080, você vê que ela é maravilhosa, né? Perfeita. Mas quando você precisa do SUS, você não é atendido, né? Principalmente se você vai para o pronto-socorro do SUS. Você vai ser atendido de imediato, talvez, mas você não pode dar continuidade ao seu tratamento. Simplesmente você vai lá, faz sua consulta, alguns exames, quando você tem um problema de saúde, que você precisa fazer novos exames, que você precisa comprar remédios, né? E que a farmácia pública não vai te dar. Então você entra numa decepção e no desespero, porque você não tem fundo de emergência para fazer isso, né? Então eu criei esse fundo de saúde. E isso foi baseado na experiência que eu tive, eu e minha família, que posteriormente posso contar para vocês, tá? Então aqui, depois nós vamos para 20 a 25% para investimento ou dívidas, né? Aqui nesses 20 a 25% que você vai destinar para isso, você vai definir depois que você fizer esses 30 dias, você vai ver se tem esses 25%. Se é dívida, se está sobrando, se está faltando, né? E às vezes vai ter até mais, vai faltar mais no seu orçamento, em decorrência de contas que você fez, cartão de crédito, boletos, comprometeu, né? Com cheque especial, não sei. Então, esses 20 a 25% você vai reservar para pagar essas dívidas. Né? E depois lá na frente nós vamos ver como pagar essas dívidas para ter menos prejuízo possível. Né? Então, como você vai fazer isso? Você vai criar planilha. Você pode criar a planilha no caderninho, né? Anotar no caderninho. Ou você pode criar uma planilha no Excel ou num aplicativo, né? Celular. Tem vários aplicativos no mercado. E você também pode adquirir templates prontos, né? Posso deixar aí no link para vocês acessar templates prontos do Note, por exemplo, para você adquirir e organizar toda a sua vida lá, tá bom? Metas financeiras. Use a regra SMART. O que é essa regra SMART? A sua meta deve ser específica, deve ser mensurável, deve ser alcançável, deve ser relevante e com prazo. Se você não tem esses elementos na sua meta, você acaba se perdendo, né? Então, é específica porque, se for para pagar uma dívida, você tem que especificar o recurso e o prazo e mensurar o valor, né, alcançável para esse determinado tempo para você quitar essa dívida. Tá? É um compromisso que você vai fazer com aquela destinação que eu coloquei lá no slide anterior, né? Mensurável, que é medível, que é capaz de ser alcançado, né? Alcançável, praticamente a mesma coisa. Você mensura que vai ser alcançável, mas
Você tem que olhar para a realidade e dizer, com esse recurso dá para fazer? É alcançável com esse recurso? É alcançável nesse tempo, né? Então, relacionar com os outros elementos, para saber realmente se é alcançável aquilo que você está planejando para sua meta, né? Então, relevante e com prazo. Relevante significa que é importante, você precisa fazer isso. É importante para destravar o seu desenvolvimento orçamentário. Então, o seu desenvolvimento econômico na sua vida. Então, é importante, então você faz. Então, por exemplo, você dá prioridade para isso, entendeu? Então, por isso é relevante. E o prazo a gente já viu que é você dar um prazo para alcançar essa meta. E dentro desse prazo você vai destinar o recurso para isso, né? E negociar essa dívida, por exemplo. Mesma coisa se você for adquirir algum bem, né? Se você for fazer uma viagem, tudo isso tem que usar essa smart, né? Para poder você ter mais clareza no que você vai conseguir nesse determinado tempo, com esse determinado recurso, né? Com essa determinada importância para você, tá bom? Então, trace objetivos realistas com prazo. Então, o objetivo é pagar essa dívida. Então, quanto tempo? Em um ano. E um ano não é fechar o mês, não é fechar o ano em dezembro, tá, gente? Se você começa esse trabalho em julho, você vai colocar uma data até julho do ano que vem, tá? Nós não vamos trabalhar aqui com o ano fiscal. Vamos trabalhar com o ano corrido, né? Por exemplo, você quer trocar de celular, é um bem que você quer adquirir, né? Então, você vai fazer esse mesmo processo. Lá naquela destinação dos desejos, né? Que você deseja, você vai destinar aquele recurso em um determinado tempo para comprar, trocar de celular, né? Quitar a dívida nós já falamos. Viajar, também a mesma situação, né? E as viagens é importante porque muitas vezes você pode até planejar já pagando, né? Parte da viagem. Né? Comprar um carro e assim sucessivamente, né? Então, qualquer coisa que você for fazer, você usando essa regra, você vai conseguir. Lembrando que é tudo de acordo com o que você ganha, com o que você gasta. E também lembrando que você não pode parar no que você ganha, na dificuldade que você tem. Então, se você faz as contas, está ganhando pouco, você pode arranjar uma nova fonte de renda, você pode melhorar os seus ganhos para você alcançar o seu objetivo. Mas, não, mas eu ganho pouco, não vou mexer com isso, não dou conta. Aí você parou aí na pedra, né, que é um empecilho que te impede de estar indo para frente, de estar evoluindo no seu processo de gestão pessoal. Então, nunca parar no problema. Se tem um problema, você automaticamente deve buscar uma solução para ele. Se a solução for, se o seu problema é a falta do dinheiro, você deve buscar uma solução de aumentar a sua renda. Buscar uma nova fonte de renda, arrumar um novo emprego, né, para melhor, ou fazer horas extras na sua empresa, não importa. Você precisa sempre pensar na solução para o problema financeiro que você tem, certo? Segurança primeiro. Aprenda a criar fundos específicos. Isso é muito importante, esses fundos específicos. Por quê? Porque muitas vezes você coloca no caderninho que vai destinar 5% para isso, 10% para aquilo, 1% para aquilo outro. E você guarda esse recurso, porque naquele momento aquela porcentagem não dá para você cumprir aquele objetivo, você guarda no mês seguinte, ou você cumpre uma meta de um ano. E se você deixar na mesma conta, você acaba gastando e nem percebe. Então, crie contas específicas para isso, né? Por exemplo, naquele banco digital, Nubank, lá você pode fazer as caixinhas, né? Você cria uma caixinha e vai colocando ali o dinheiro. Você pode até criar o nome da caixinha e cria esses fundos ali mesmo, no mesmo banco. Agora, se você não tem conta no Nubank, você tem outras contas ou em vários bancos, você pode usar cada banco para fazer cada conta, né? Para fazer um fundo específico. Desde que você tenha clareza de que aquele fundo ali é para saúde, que aquele ali é para quitar dívida, né? Que aquele outro fundo é para os seus desejos, né? E aí você administra dessa forma, separadamente, né? Para poder você não ter surpresa no final das contas, né? Então, guarde 5 a 20% da renda. O objetivo é cobrir de 3 a 6 meses das suas despesas fixas. O que é esse fundo aqui? É um fundo de emergência, né? Nós chamamos de fundo de emergência. Por exemplo, se você mora de aluguel, você perde um emprego, por exemplo, você tem que ter ali o dinheiro do aluguel de 3 a 6 meses até ser um outro emprego, né? Porque senão as suas finanças vão tudo por água abaixo. Se você não paga aluguel, tem casa própria, mas você tem que pagar energia, alimentação, né? Então, dentro desse dinheiro aí, dessa destinação, tem que ter a relação desses custos fixos que você paga todos os dias. Lembrando que lá, no vídeo de orçamento pessoal, tem isso discriminado lá para você ter mais clareza, tá? Então, 5% para o fundo de saúde, né, que a gente já viu,
e 1% para educação. 1 a 5% para educação. Por que que a educação também é tão importante e ela vem aqui nesse item de segurança? Porque você tem que estar sempre estudando, evoluindo, buscando cursos, né? Buscando aprender, mesmo que você consiga organizar o seu orçamento, juntar dinheiro para investir, você tem que investir também em conhecimento, porque você tem que buscar saber como as coisas funcionam no mercado financeiro, onde você pode ganhar, colocar o seu dinheiro para render mais, né? Então, tudo isso você precisa de educação. Não é educação que eu estou falando do MEC, né? Estou falando de educação que você busca cotidianamente, todos os dias. Você precisa comprar um livro, você precisa entrar num curso, você precisa fazer um treinamento, você precisa fazer uma mentoria. Então, esse dinheiro serve para isso, né? Para você se aperfeiçoar cada vez mais no seu pessoal e no seu profissional, né? Então, use uma conta separada de fácil acesso, que eu acabei de falar, né? Então, os fundos é isso. Cada conta é um fundo específico que você vai destinar esses recursos. Quando você precisar, ele vai estar lá, tá? Uma coisa muito importante que eu quero falar aqui, o segredo do seu orçamento. Esse estudo é importante para quem quer mudar a sua vida financeira, mas não para quem não quer mudar. Se você falar para as pessoas que você guarda dinheiro, que você tem fundo para isso e para aquilo, vai chover de gente querendo dinheiro emprestado, depois não te paga, né? Querendo, precisando de uma dipirona e não tem dinheiro para pagar, né? Então, assim, é importante que você entenda, dentro da mentalidade de organização pessoal, então, se é pessoal, é muito assim, como fala, restrita a você mesmo, né? Então, você tem que ter esse segredo. Não precisa você falar para ninguém que está fazendo fundo de saúde, que está fazendo um fundo de emergência. Você não precisa falar como é a sua organização. Eu fiquei surpresa com uma história que a minha prima me contou. Ela disse, olha, eu estive doente e quando eu fiquei doente, tive que internar não sabia se eu ia para o público, se para a particular. E apareceu muita gente da minha família com dinheiro para me ajudar. E eu não sabia que a minha família guardava dinheiro. Então, veja, é muito interessante. Ela disse, eu nem gastei, não gastei nem a metade do que me arrumaram. Então, quer dizer, então, o segredo de você estar bem organizado, estruturado, é você ter esse segredo com o seu dinheiro. Não precisa você falar. Porque quando você fala, todo mundo vai precisar dele, né? E você, muitas vezes, não vai querer dizer não para o seu pai, para sua mãe, para seu irmão. Mas no futuro, eles mesmos podem precisar desse dinheiro que você está guardando. Não é mesmo? Então, se a pessoa quer aprender, claro que você vai ensinar, né? Mas se a pessoa não se interessa, não há necessidade de você dizer o que está fazendo com o que você ganha, tá bom? Controle de dívida. Sai do vermelho com estratégia. Isso aqui é muito interessante. Eu, quando eu tinha uma dívida, eu ficava desesperada. Desesperada, queria pagar aquela dívida com juros, correção. Ficava louca, né? Pegava, gerava outra dívida para pagar aquela dívida. Aí, com meu marido, eu aprendi a negociar. Porque ele falava assim, não se preocupe com isso não. Eles depois vão baixar os juros. Depois eles vão negociar com você. Não se preocupe, não fique estressada, né? E aí eu fui mentalizando isso e vi que realmente ele faz isso e dá certo, né? O que acontece? Às vezes, numa emergência que você não tem fundo de emergência ainda, né? Você gerou uma dívida por causa de saúde, por exemplo. E aí você fica com o cartão de crédito vermelho, o povo cobrando, enchendo o saco, o banco e tal. Você fica desesperado? Não. Deixa passar. Ignora aquela dívida por um determinado tempo. Recupera suas emoções do susto, né? Que você passou. E vai trabalhando e vai fazendo o quê? A reserva para aquela dívida. Olha que maravilha. Depois que você fez essa reserva para a dívida, eles vão te ligar depois, né? Vão te ligar e você vai dar a sua proposta. Eu só posso pagar isso, só posso pagar aquilo. Pago à vista, entendeu? E outra coisa interessante é que quanto mais perto do vencimento da dívida caducar, mais juros eles tiram da sua dívida. Então, quanto mais antiga a sua dívida for, mais fácil é de você negociar. Eu já cheguei a negociar uma dívida, pagar a original da dívida, que custava R$ 5.000. Era R$ 500, foi para 5.000. E eu paguei R$ 500, entendeu? Então, acontece isso. O desespero faz você gastar e ficar mais endividado ainda. Não se desespere diante da dívida. Mais uma vez, o dinheiro não pode controlar, é você que controla ele, certo? Então, negocie com os credores e evite parcelamento desnecessário. Então, não parcele sua dívida. Quando você parcela, além daquele juro que você já estava devendo para o banco ou para a operadora, você ainda vai ter mais juros sobre o parcelamento. Você vai pagar infinitamente mais do que você estava devendo, entendeu? Dívidas antigas facilita a negociação, não se desespere. Eu acabei de falar para você, né? Prioridade para quem quer negociar. Então, você tem aí várias pessoas que está devendo, vários credores. Aí você vai dar prioridade para aquele que quer negociar. Ah, você quer negociar, quer receber à vista um valor menor? Eu tenho dinheiro, vou te pagar. Aquele que não quer, você deixa para depois. Você tem que ter um jogo de cintura com o mercado financeiro. Então, mais uma vez, o mercado financeiro trabalha com a energia chamada
dinheiro. E esse dinheiro que está passando na sua mão, que muitas vezes é pouco, suado, né? Você sofre para ganhar ele, então você tem que dar valor a ele. Não é um valor, meu Deus, que é tudo para mim, não. O valor que ele merece, né? O valor que ele pode pagar, que ele pode adquirir, que ele pode comprar, né? Então é isso que eu tenho para você nesse controle de dívidas, né? Dívidas é uma questão muito preocupante para o brasileiro. Nós já parece que crescemos com a mentalidade de que só conseguimos as coisas se estivermos fazendo dívida, né? E eu quero aqui conceituar a dívida para você. Dívida não é a despesa, né? Despesa é daquilo que você consegue pagar no dia a dia, né? Dívida é aquilo que você não conseguiu pagar, ficou para trás, ficou fora do orçamento. E aí é essa coisa que vai te causar dor de cabeça, né? Mas aqui você vai conseguir fazer essa dor de cabeça desaparecer, você vai conseguir ter o seu equilíbrio financeiro de uma maneira bem real mesmo, né? Que você possa viver com mais tranquilidade e qualidade de vida. Agora veja que essa aula aqui, ela define passo a passo de tudo que eu te ensinei desde o primeiro slide até aqui. Você fez os 30 dias, verificou o que você está ganhando, o que você está gastando, suas prioridades, seus princípios, seus valores, né? Você definiu a mentalidade que você está, a que você quer ter sobre o dinheiro, né? Você destinou e criou fundos específicos para cada desejo. Você organizou seu orçamento. Suponhamos que dentro de um ano você conseguiu organizar, enxugar seu orçamento e sobrou um dinheiro. Naquele lugar que tinha dívida agora tem um lucro, né? Lucro é uma palavra maravilhosa, né? Lucro é tudo aquilo que sobra do seu orçamento. Então você tem ali um lucro do seu trabalho. E aí você vai fazer esse lucro trabalhar para você. Ao invés agora de você trabalhar para o dinheiro vai trabalhar para você. Ele vai render para você. Então, comece a investir. Faça o dinheiro trabalhar para você, tá? E aqui tem N cursos no mercado financeiro sobre isso, né? Então, aqui você já passou por todo esse processo, né? Você agora vai investir na sua educação de investimento, né? Para investimento, educação financeira para investimento. E aí, aquele fundo que você dedicou para a educação, tem dinheiro lá, você vai lá, compra livros, compra um curso, compra uma mentoria, e vai andando para esse caminho aqui, né? Para você entender como é que o mercado financeiro funciona, e você nunca mais vai brigar com o mercado financeiro. Porque você vai entender que o mercado financeiro é aquele que faz o dinheiro trabalhar para você. Entendeu? Então, faça o dinheiro trabalhar para você. Pensa nisso. Entenda o básico, tá? Começa a pesquisar, entenda o básico, como funciona. Entenda de juros compostos. Como é que funciona os juros? Né? A gente pode depois, se você tiver dificuldade de matemática, fala aqui embaixo, pra gente fazer algumas atividades sobre juros, né? Renda fixa e variável, que são nomenclatura do mercado. Aprenda sobre isso. Aprenda um pouco também sobre o perfil do investidor para você identificar qual é o seu perfil de investidor no mercado financeiro. Então, essa parte é a cereja do bolo do orçamento. É onde você já organizou toda a sua vida financeira, que agora você vai pegar aquele dinheiro que você não conseguia visualizar, que ia pelo ralo, que ficava na balada, que ficava na lanchonete, né? Na pizzaria, na churrascaria, que ficava, sei lá, onde você ia, você deixava um pouco desse dinheiro. E agora você tem esse dinheiro na sua mão e você vai fazê-lo render mais dinheiro para você. Agora que você já organizou o seu orçamento, né? Você já criou os fundos de reserva que você precisa. E você está mantendo esses fundos de reserva, né? Esses fundos específicos. E você já está investindo no mercado financeiro, né? E aí você vai criar proteção no futuro. Então, proteção no futuro é você planejar além de você. Então, agora você arrumou a sua casa, arrumou o seu orçamento, né, organizou a sua vida financeira, você vai pensar no seu futuro. Tem gente que começa pensando no futuro, né? Antes de organizar a vida financeira. Por isso que virou uma bagunça e você nunca consegue nada na vida porque começou errado. Eu comecei assim. Comecei sem planejar nada. Casei sem ter visão de futuro. Passei anos da minha vida só trabalhando para pagar despesas da casa, né? Até que eu descobri, lendo, buscando, estudando, coisas que eu nunca tinha visto na escola e nem na universidade. Descobri que havia uma maneira de organizar o orçamento e sair daquele caos que a minha família se encontrava, né? E isso demorou muito tempo, porque eu fiquei muito tempo nessa inércia. Então, fiquei muito tempo nesse loop, né? Então, ainda estou vivendo, passando por esse processo, mas estou
passando para vocês as experiências que eu vivi e as experiências que eu estou vivendo para que aprendamos juntos, né, nessa caminhada de organização pessoal e profissional. Porque isso é muito importante para uma pessoa, para um indivíduo, para uma família, né? Então vamos ver essa questão da proteção e futuro. Aposentadoria, previdência privada, né? Nós sabemos que trabalhamos e contribuímos com a previdência social pública, mas nós nunca sabemos quando nós vamos precisar dela e quando nós precisamos dela, ela age como SUS, nunca está disponível para você naquilo que você realmente precisa, né? Então você precisa pensar na previdência privada, né? Ou você criar uma renda, por exemplo, um aluguel, para você ajudar na sua aposentadoria, ou você criar realmente essa previdência privada no mercado financeiro, né? Você é que vai ver o que é melhor para você. Mas de qualquer maneira, você tem que começar o quanto antes a pensar nisso. Porque a gente nunca sabe quando a gente vai precisar, né? A gente pode estar bem hoje, amanhã vai ser doente. A gente pode estar bem hoje, sofrer um acidente, precisar de estar afastado das atividades produtivas, né? Então, precisa pensar nisso o quanto antes. Seguros, né? Existem vários seguros no mercado. Seguro de saúde, seguro de carro, seguro de vida. E você vai ver o que é mais importante para você, o que realmente você precisa, né, quer fazer, pode fazer. Então é importante que faça esses seguros, né? Porque, mais uma vez, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de arcar com uma despesa maior do que aquilo que a gente tem, né? Seja pra gente, seja pra família da gente, a gente tem que pensar também nos nossos, né? Porque num país que a gente, igual eu falei, a gente tem uma mentalidade socialista, a maioria das pessoas não tem dinheiro. Elas não estão pensando no dinheiro, elas estão pensando só no dia a dia, né? E aí é a hora que você tem que ter, né? Se você tivesse salvo uma vida. Então, seguro de vida, seguro de saúde, seguro de carro, importante. Um país em que a gente não sabe, coloca o carro no estacionamento, não sabe só encontrar ele lá, né? Planejamento para filhos e sucessão patrimonial. Então, se você tem família, você quer adquirir uma família, você começa a pensar nisso, né? Como é que eu vou educar meus filhos, a educação deles, como é que eu vou fazer esse processo, todo esse processo de levar a minha família a ter uma boa estrutura física, mental, educacional, né, espiritual também. Tudo isso depende de tempo e recurso, né? Então, é importante que nós pensamos também nisso, nessa segurança. Sucessão patrimonial, porque você organizou seu orçamento, você tem ali uma renda, né? Você já tem uma renda que é o seu patrimônio. Se você tem imóveis, você vai adquirir imóveis, né? Então, tudo isso, se você tem uma empresa, né? Então, tudo isso é patrimônio que você vai deixar. Em algum momento, você vai deixar esse imóvel. A gente trabalha aqui com uma coisa chamada continuidade, né? De nada importa você criar coisas e você não ter para quem deixar esse legado. Você tem que ter. Por isso que nós temos aí lutado pelo direito de herança, né? Para manter o direito de herança, porque você construiu um patrimônio, agora você tem seus filhos, né? E você tem que deixar esse patrimônio para alguém dar continuidade. Se for uma empresa, uma instituição, se for os seus investimentos, tudo isso, né? Se for um curso, se for uma escola, qualquer coisa que é um legado que você tem, que você vai deixar, você tem que passar para alguém. Então, pensar nessa questão da sucessão patrimonial é importante. Se você tem um filho mais, então você tem que já ir definindo como seus filhos vão estar interagindo com seus negócios, né? Muitas vezes a pessoa trabalha a vida inteira, constrói um patrimônio, mas ela não interagiu com os filhos na sua empresa, nos seus negócios. Ela deixou os filhos fora do seu trabalho. E aí, quando os seus filhos crescem, eles não têm interesse pelo patrimônio do pai, né? E aí, quando você precisa aposentar, né? Ter alguém para cuidar dos seus negócios, você não tem quem contar, porque os seus filhos, cada um estão cuidando da sua vida em áreas totalmente diferentes ou até te dando problema, né? Então é importante que você traga os seus filhos para perto de você, nessa interação com o orçamento. Até sugiro que do comecinho, você já comece a trabalhar essa questão dos seus filhos estar a par de tudo que você está fazendo no seu orçamento. Para que eles entendam também essa questão de dar organização pessoal, porque muitas vezes o pai só dá o dinheiro para o filho, paga a faculdade, paga o curso, paga isso, paga aquilo, dá o dinheiro para ele passear, mas não, indiscriminadamente, não diz para ele como ele pode organizar isso, né? E eu vou contar uma experiência importante que eu tive com a minha filha. Quando ela tinha de 6 a 7 anos, a gente passava por uma dificuldade financeira, né? Como eu te falei, a gente não tinha orçamento. E aí, no final de semana, reunia a família, aí tios, avós, davam moedas para ela, aquele monte de moeda.
E ela pegava aquele monte de moeda no final da tarde, ia lá no bar da frente, comprava aquele monte de doces. Eu fiquei observando aquilo. Um dia ela pegou, veio com a bolsa cheia de doces, beijou em cima da cama. Eu falei, minha filha, pra que esse monte de doce? Ah, mas o dinheiro que o vovô me deu, comprei doce. Falei, não é assim não. Você tem que pegar o dinheiro que o vovô deu e dividir. Você compra o doce hoje e guarda um pouco. Aí dei uma latinha pra ela, lembro até hoje, era até um cofrinho das girafas, né? Pra ela colocar a moeda. Falei, você vai guardar essa moeda aqui. E ela tinha o desejo de comprar uma sandália, né, que era lançamento. Isso era no meio do ano. E aí, falei, você vai guardar as moedas que sobraram aqui. Vai lá, compra um doce, guarda outras moedas aqui. Toda semana você vai fazer isso. Toda vez que você ganhar dinheiro pro seu pai, dos seus avós, dos seus tios, vai guardar aqui. Aí ela pegou, começou a fazer isso. No final do ano, ela tinha o dinheiro para comprar sandália. E aquilo ali motivou ela a organizar o orçamento, né? E num outro momento, na adolescência dela, que eu tive que trocar ela de escola, colocar numa cidade mais distante, né? Que eu tinha que pagar várias despesas para ela questionou, mãe, eu não tenho dinheiro, você não tá me dando dinheiro, meu pai não tá me dando dinheiro. Eu falei, olha, anota tudo que você ganha por semana, quero o dinheiro da passagem, quero o dinheiro do lanche, né? Quero o dinheiro do passeio no fim de semana. E eu falei, anota tudo aí, no material escolar. E ela arrumou um caderninho e começou a anotar. No final das contas, ela viu que eu e o pai estavam dando muito dinheiro para ela, sim. Só que ela estava priorizando a educação dela. Olha que maravilha. E isso mudou todo o conceito financeiro da minha filha. Minha filha foi a única pessoa aqui da minha família que nunca se endividou. Nem por impulso e nem por necessidade. Né? Para dizer que ela nunca fez contas maiores, ela empenhou o cartão de crédito dela quando eu e o pai estivemos doentes, né? Aliás, nós três estivemos doentes. Então, mas foi uma questão de emergência mesmo, que a gente, mais uma vez, estávamos sem fundo de emergência, né? Então, veja que as coisas vão acontecendo da forma que você vai organizando, né? E muitas vezes você dá prioridade só para uma coisa e a outra fica descoberta. Então, a gente precisa ter essa visão clara, né? Então, depois desse susto que eu estou te contando agora, que a minha filha teve que empenhar o cartão, é que eu resolvi mudar todo o conceito do meu orçamento pessoal. Né? Então, a educação financeira não é sobre ficar rico, é sobre viver com liberdade e segurança. Tem gente que só de pensar em ficar rico desiste de organizar o orçamento, porque pensa que é tão difícil ficar rico, mas não é ficar rico, é você viver um pouco melhor, menos preocupado, né? Viver com mais segurança, viver com mais liberdade, né? Fazer aquilo que realmente importa para sua vida, melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a sua alimentação, o seu lazer, né? Então é isso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula e curta o nosso canal, baixe o material e no link que eu vou deixar na descrição. Então, curta, compartilhe e vamos nos organizar, né? Para viver melhor. No final, a vitória é nossa.